Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui de novo ao Revenue Connection. Hoje a gente está com um parceiro muito bacana aqui da Catalyst. Eu estou com o Daniel Amorim, ele é Managing Director de Corporate Service e Client Accounting. Daniel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tom. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. A gente que agradece. Daniel, eu acho que é legal começar falando um pouco, explicar de onde vem a Catalyst, qual que é a história dela, ou qual que é a dor que ela veio resolver. Claro, um prazer. A Catalyst é uma empresa de serviços financeiros que ela foi fundada na pandemia e com um grande foco em trazer tecnologia para o mercado, inspirando as pessoas. Então a gente veio para mudar o mercado e trazer para esse mercado fiduciário toda a parte tecnológica que você pode trazer de melhorias de processos, criação de eficiência e baixo custo, né? Não, muito bacana. E você veio para tocar também essa parte a estruturação das offshores, das PICs, correto? Exatamente. Então eu me juntei à Catalyst para justamente focado no ponto de tecnologia para poder desenvolver e criar um produto diferente. Então todo mundo sempre sabe do Caribe, fala, vou fazer uma PIC. Se você falasse há 10 anos atrás, vamos fazer, eu preciso fazer uma PIC. Para onde você vai? Então, ou você tinha que ter um private banker para poder te ajudar, ou você tinha um escritório, era uma estrutura muito complexa. Mas a Evelyn está aí para mostrar, né, que o mercado mudou. Então, o perfil do investidor mudou também. Então, como que você consegue trazer isto para o mercado das offshores, das PICs? Então, é isso que eu vim fazer na Catalyst. A gente desenvolveu um sistema muito bom para fazer isso, que traz essa eficiência e como você consegue deixar isso muito mais próximo do cliente que está aqui sentado no Brasil, né? Aí, é o que você falou, há 10 anos atrás isso era praticamente impensável, né? Ou você tinha, né, um private banker para conseguir te ajudar ali, o processo era muito arcaico, então a Catalyst veio muito com essa ideia da tecnologia para conseguir trazer, né, tanta parte de escala e diminuir também esse custo, né? Foi mais nessa linha. Exatamente, o processo sempre foi muito moroso e complexo, né? Você queria estruturar uma empresa ou pedir um documento, para quem você pede, você manda um e-mail, você demora 4 dias para alguém te responder quanto isso vai custar, para depois mais 3 dias para poder te entregar. Então a Catalyst vem fazer totalmente diferente. Então você já sabe logo na largada o quanto custa, o tempo que leva, você pede via um sistema, você tem, por exemplo, no nosso sistema um chat que você fala online ali com uma pessoa sentada no Caribe ou sentada aqui no Brasil. Então a Catalyst ela foi fundada, o escritório principal dela sede é em Cayman, mas a gente opera nos Estados Unidos, no Canadá, Portugal, Bahamas e BVI. Então, independente de onde está a estrutura, a gente vai ter uma pessoa responsável que vai conseguir atuar e atender essa demanda direto dentro de um chat no robô, no sistema. Então, quando você ia pensar que isso poderia ser viável, né, há 10 anos atrás, ou há 3 anos atrás? Exato. Não, tá se desenvolvendo muito rápido. E até você comentou dos países que vocês têm ali as operações. Queria que você trouxesse um pouco quais são os principais países que vocês acabam fazendo, as estruturas, ali as offshores, as PICs, e as principais diferenças entre esses países. Claro. Então, Tom, os principais países que a gente escuta falar muito é BVI. Acho que esse é o ganhador, né? O top dessa categoria, que todo mundo fala sobre BVI, mas a gente também atua em Bahamas e Cayman, principalmente para as estruturas das PICs. E a grande diferença, eu acho que muita gente foca muito no custo, fala, BVI é muito mais barato, mas tem algumas outras vantagens também. Então, quando você fala no serviço mais institucional, fundos, Cayman ele leva uma certa vantagem. Quando você fala numa estruturação eficiente, BVI e Bahamas eles são bem equiparáveis. Então, nessas duas jurisdições, e aí trazendo o Cayman, eles também vêm se adaptando muito a esse mercado, simplificando este mundo para todo mundo, né? Então, você hoje consegue fazer compliance, KYC, no processo muito mais automatizado do que era antes. Antes você mandava os documentos, esperava um mês para você conseguir ter uma companhia incorporada. Hoje você consegue fazer uma incorporação de uma companhia no mesmo dia. Então, mesmo esses países, essas jurisdições, eles também vêm se adaptando, e aí o provedor ele é importante para isso, para fazer essa conexão. Porque você não vai chegar lá com quem você vai falar. Então, até hoje,
hoje, você ainda buscando essa tecnologia, você consegue fazer essa conexão de uma forma muito mais rápida e simples e eficiente, né? Que você me perguntou no começo sobre o custo. Então, assim, eu não quero falar que é a tecnologia e aí o custo aumentou. Não é o que a gente faz. Então, olha, é o contrário, exatamente isso. Então, a gente traz a escala para isso, né? A escalabilidade e traz uma eficiência em termos de custo. Então, quando você tem um assessor, um consultor, um wealth planner, explicando para o cliente como estruturar, o que que o cliente pede? Ele fala, eu quero, com quem que eu faço? Normalmente tem lá uma lista de provedores. Não adianta você ser o mais caro, você entrega tudo isso se você é o mais caro. A Caterpillar vem para completamente ser disruptivo nesse mercado. É a gente fazer tudo isso, mas sendo um dos mais baratos, se não o mais barato. Não, muito bom. Daniel, é interessante porque até aqui no que a gente estava conversando antes, na palestra que você teve, você trouxe, e a gente costuma ouvir muito falar isso, que não tem receita de bolo, né? Então, você vai ter para cada, como a gente conversou mais cedo, cada família tem uma história. Então, não tem uma receita, eu quero abrir aqui, para quem não conhece também, acho que é legal falar, BVI é Ilhas Virgens Britânicas, né? A gente está acostumado a sempre usar, mas eu já tive algumas dessas dúvidas também, é bom o pessoal ficar ciente desse termo. E não tem, né, receita pronta. Para cada situação, você pode, como você falou, para fundos, às vezes queima acaba fazendo mais sentido. Ali, para BVI, pelo que a gente conversou, o custo acaba sendo mais baixo, mas, de novo, não tem uma regra, né? Longe disso, é muito tailor-made ali. Exatamente, não tem uma regra, e é por isso que eu falei no começo que a Caterpillar é people inspired, né? Ó, a gente buscou no mercado os melhores pessoas que podiam, os melhores profissionais que podiam nos ajudar a estruturar isso. Então, hoje eu falo que a gente tem mais de 120 pessoas, sendo que a gente tem o escritório multifuncional, né? Que as pessoas falam diversas línguas. Então, a gente tem pessoas aqui no Brasil, tem advogados, contadores que dão todo esse suporte. A gente tem isso nos Estados Unidos, a gente tem isso em outras jurisdições. Então, o objetivo é a gente estar super próxima, porque isso é muito importante, né? Quando você consegue entender exatamente a demanda do cliente, a demanda específica daquela família, para poder ajudar na entrega. Então, não pode ser simplesmente uma coisa, quando eu falei de escalabilidade, mas não pode ser só automatizado. Não é só uma receita de bolo que você pode replicar isso para todo mundo. Você tem as customizações necessárias e por isso que a gente tem profissionais diferenciados hoje na Caterpillar que conseguem atuar e atender essas demandas. Na Avenue, eu gosto de fazer um pouco desse paralelo, porque investir no exterior não é necessariamente algo novo. Investir no exterior, com private banker, há muitos anos atrás, você já conseguia fazer. Agora, você conseguir trazer escala e ao mesmo tempo você trazer essa customização, então você consegue direcionar e consegue trazer mais escala para toda a operação, né? Uma coisa que a gente conseguiu fazer ali na Avenue agora já há mais de 7 anos. E Daniel, eu queria te fazer uma pergunta, que falando nisso de escala e tecnologia, como que foi para vocês ali dentro da Catalyst para conseguir adaptar com a mudança da Lei 14754? Então, com a mudança de uma offshore opaca, transparente, como é que vocês conseguiram utilizar a tecnologia para otimizar toda essa parte? É uma ótima pergunta, porque essa foi uma das principais mudanças da história recente do Brasil em termos de tributação, e isso trouxe uma mudança gigantesca para o mercado, né? E todo mundo teve que se adaptar muito rápido. Então, essa virada de chave que aconteceu no ano passado, e esse ano com a grande entrega, por exemplo, dos balanços patrimoniais, né? Os demonstrativos financeiros, que são necessários hoje no padrão brasileiro, em BR Gap, todo mundo teve que correr atrás e se adaptar. Essa foi uma das vantagens, como eu falei, quando a Caterpillar foi criada, ela já foi criada com base na tecnologia. Então, o fato da gente ter tudo isso já preparado, de sistemas, de processos automatizados, APIs, conexões com grandes bancos, isso já facilitou muito. Então a gente já tinha toda a informação dentro de casa. O que a gente fez foi adaptar tudo isso para a nova necessidade do mercado. Então a gente conseguiu, de uma forma muito mais simples, adaptar e fazer essa entrega de uma forma, isso que a gente está falando, né? De uma forma eficiente e garantir que a entrega vai ter a qualidade que o cliente busca para ele poder, então, entregar todas as demandas necessárias de acordo com a nova regulamentação. E mudou muita coisa, né? Assim, a gente teve uma mudança bem grande, ainda mais para quem tinha offshore, teve que fazer a escolha ali entre o pacto transparente, então é muito bacana saber que teve essa adaptação tão rápida, né? Daniel, chegando aqui já mais para o final, eu queria que você deixasse uma mensagem, a gente discutisse um pouco só sobre essa questão de faz sentido mesmo ter uma offshore?
por que eu investiria através de uma offshore e não através da pessoa física? Eu acho que essa é uma mensagem legal para a gente deixar aqui mais para o final. Não, bacana. Tom, faz sentido ter uma offshore. Eu acho que, como você falou, né, cada família é uma história. Então depende muito do tipo do investidor. Eu ouvi aqui numa conversa mais cedo, você inclusive falando, né, sobre o perfil do investidor. Então, antigamente, você pensava para investir no offshore, você precisava ter pelo menos US$ 1 milhão. Não é mais esse o cenário, né? Então, hoje, o mercado offshore, a Avenue traz isso, essa democratização do mercado para poder ter acesso a uma pessoa que tenha qualquer volume, ela pode fazer um investimento offshore, ela pode começar. Tudo isso vai depender de acordo com a necessidade dessa pessoa, o que é melhor para ela. Às vezes ela vai ter uma conta, ela está começando no mercado, ela não precisa de uma PIC nesse cenário inicial. Ela pode começar o investimento com uma conta pessoa física. Depois, conforme vai aumentando o investimento, vai aumentando o portfólio, faça sentido ir para uma PIC. Aí vai ter a decisão, PIC transparente, a PIC opaca. Novamente, vai depender dos tipos dos ativos. Então, por isso que é muito importante ter essa assessoria, ter essa participação da Avenue e de todos os parceiros que possam ajudar o cliente a tomar qual é a decisão mais assertiva para o momento que ele está vivendo na vida. Então, você trouxe o ponto perfeito que a Evelyn ela veio muito com essa ideia de dar o acesso, democratizar, e depois de ter feito isso, a gente entendeu que a gente também precisava dar assessoria, a gente precisava estar do lado ali do cliente, auxiliar ele, guiar nesse caminho novo, porque, de novo, é algo que é muito novo ainda, a gente está quebrando muitas barreiras, né? Esse é o nosso segundo ano do Avenue Connection, espero que a gente tenha muitos outros mais, e essa assessoria, essa guiar, é uma coisa que a gente percebe que faz falta e a gente tem que trazer cada Muito. vez mais. Não, isso faz muita falta. E isso é uma das coisas, a gente acabou não falando, mas muito rápido. A Catalyst, ela traz uma grande vantagem também para essa assessoria. Então, quando a gente está falando muito das PICs, de um cliente comprando uma PIC, estruturando uma PIC. Agora, se você pensa num escritório, numa consultoria, que ele vai ter diversos clientes, a gente também tem uma solução hoje que conecta tudo isso. Então, para o assessor, se ele tiver uma carteira com 30, 50, 200 clientes ali com Pix, a gente tem nessa solução que a gente mostrou aqui, que é o nosso sistema, que se chama Core. Dentro do sistema você tem uma área específica para o assessor, que ele consegue ver de uma forma consolidada todas as estruturas que ele atende da carteira de clientes. Então, o cliente só tem acesso à sua própria estrutura, mas o assessor, o consultor, ele tem acesso a toda a carteira que ele atende. Isso traz hoje uma facilidade, você não precisa lembrar quem é quais são as pessoas relacionadas àquela estrutura, quais são os documentos, está tudo dentro de um mesmo sistema. Isso traz uma funcionalidade muito melhor, principalmente quando você não precisa falar com uma pessoa em inglês, com a diferença de língua, sentada lá no Caribe. Você tem isso daqui no celular, para você poder atuar. Então isso é muito diferente. Não, isso muda muito e muda o jogo e é o que a gente tem visto, né, nos últimos anos e tenho certeza que isso cada vez mais vai crescer nos próximos anos. Não, com certeza. Perfeito. Daniel, queria agradecer muito a sua presença aqui no Avenue Connection. A gente se vê aqui nos próximos dias e queria agradecer você que está nos assistindo aqui no Avenue Connection também. Se inscreva no canal para acompanhar todos os nossos conteúdos. Até mais.